Com certeza, se você é uma pessoa normal, você se olha no espelho todos os dias. Seja quando você acorda, ou antes de sair de casa para trabalhar, para ir para academia, para fazer qualquer coisa. Mas quando foi a última vez que você realmente se enxergou? E eu não estou falando de aparência, de arrumar cabelo, de maquiagem, de skincare, mas sim do que você sente, o que você quer, o que você precisa, do que você está abrindo mão. Eu descobri que eu não estava me enxergando da maneira mais assim bizarra e inusitada possível, através de uma mancha no meu rosto que eu nunca percebi a vida inteira. E quando eu percebi isso, eu entendi algo sobre a vida que eu estava vivendo. Então fica aqui até o final desse vídeo, que pode ser que o que eu vou contar aqui seja algo que está acontecendo com você e você nem se deu conta, igual eu não me dei conta a minha vida inteira. Há 1 ano e meio atrás, eu comecei uma rotina de skincare, de cuidar do rosto. Eu moro na Europa há mais de 5 anos e nunca tinha usufruído do benefício de que os produtos bons aqui são baratos, são acessíveis. E aí comecei a fazer, e aí eu percebi que tem uma mancha no meu nariz. Eu até achei que era assim, melasma e tal, mas pesquisando eu vi que era hiperpigmentação, de quem se expôs muito ao sol e não usava protetor solar. Eu não sei se dá para enxergar. Então, aí eu pensei, isso aqui é da época que eu morei na praia, em meados de 2023, realmente eu tomei muito sol e não cuidava, usava o mesmo protetor do corpo no rosto, enfim, isso quando usava. Só que aí eu fui procurar umas outras coisas, umas fotos antigas no meu celular, e aí eu percebi que essa mancha no meu nariz, ela tá aqui. Já eu vi fotos de 2018, de 2010, 2014, e a mancha sempre estava lá. Aí eu pensei, cara, como assim? Eu me olhava no espelho todos os dias, escovando os dentes, para me arrumar para ir trabalhar, e eu nunca percebi. Eu tenho 40 anos, eu vim perceber isso quando eu comecei minha rotina de skincare com 38 anos, e mesmo assim, eu não sabia desde quando eu tinha isso, e na verdade eu nem sei, porque eu só tenho fotos no meu celular até meados de 2010. E isso já aconteceu com você? De você se olhar, mas você não se enxergar verdadeiramente, não saber o que você está sentindo, que você está passando por cima de algo que você quer ou que você espera, porque você está ali no piloto automático? No meu caso, eu percebi que essa mancha no meu rosto, que eu não me dei conta dela, porque eu estava o tempo todo tentando ser a pessoa perfeita, agradar os outros, a esconder os meus incômodos e a invalidar os meus sentimentos. Então, assim, meu olhar sempre estava no outro. Então, eu estava aqui no espelho, me arrumando, já pensando em como eu ia agradar a minha chefe, em como eu ia ser cordial com os meus colegas de trabalho. Porque daí tô me arrumando para um date. Como eu vou ser a pessoa perfeita para o date, para o meu namorado. Aí, essa mancha no meu rosto me fez fazer uma pergunta mais desconfortável ainda. Se eu não estava enxergando algo que estava assim, todos os dias, de frente para mim, o que mais eu não estava enxergando na minha vida? Quando eu estava em um relacionamento, eu simplesmente engordei 20 quilos em um período de 6, 7 meses. Quando eu fui morar com o meu ex-namorado, ele gostava muito de ir no supermercado e comprar besteira, paladar infantil, doce, bala, tudo assim de mais engordativo possível. E eu sempre tive uma tendência a engordar muito fácil. E aí eu pensava, cara, eu vou comer isso, dali uma semana eu já vou ter engordado, fato. Só que eu não conseguia, eu ficava travada aqui de falar para ele assim, olha, pode comer, você é livre, mas eu não vou comer, que eu sei da tendência que eu tenho. Então eu ia lá, comia junto, para ele sentir que eu era a mulher perfeita para ele, a parceira que estava acompanhando ele até na comida, que gostava das mesmas coisas do que ele. E o pior não é isso. Eu tive um ficante, uma outra pessoa, que a gente foi viajar junto para a Ásia, e aí planejamos alguns lugares lá para visitar, Tailândia, Vietnã, enfim.
E aí planejamos uma viagem para o Japão também, né? Incluímos o Japão no roteiro. Aí, antigamente, brasileiro precisava de visto para entrar no Japão. E uma das exigências do visto era que já tivesse passagem comprada, hotel reservado, os tours, os passeios que fossem fazer, já tudo também comprado, e enviar para o consulado do Japão no Brasil toda a programação de viagem. Então, vai lá eu e o ficante, planejamos, fomos no consulado. O meu visto foi aprovado e o dele não. O que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Eu desisti de uma viagem que já estava paga, porque eu não quis desagradar ele, achar que eu não queria que ele ficasse triste, que eu ia abandonar ele para ir para o Japão. Não foi ele que pediu, não foi nada. Eu que quis agradar o outro, a mostrar que eu sou parceira ali, porque eu achava que ele não ia me aceitar se eu fosse. Cara, era muito básico ali. A gente tinha uma viagem de 30 dias planejada. Ele poderia ir para outro lugar. Eu iria para o Japão, acho que a gente tinha planejado 10 dias no Japão. E seria muito fácil. E daí depois a gente se reencontrava de novo, mas não, estava ali querendo agradar o tempo todo. E você já fez isso? De você o tempo todo não tá olhando para você, para o que você está sentindo. Às vezes o nosso corpo, de alguma forma, seja uma vontade de chorar, seja um incômodo, seja uma raiva, seja uma insônia que você tem, às vezes você fica tomando melanina, fica tomando Zolpidem, as coisas para dormir, porque você não consegue dormir à noite, mas isso já é um incômodo que de repente é porque você está passando por cima do que você realmente quer, do que você sente, do que faz sentido para você. E para amizades, comigo era a mesma coisa. Eu nunca falava o que eu sentia, os meus desconfortos, nada. Ou o que eu queria, de repente eu queria ir para o lugar A, a pessoa ia para o B, queria ir para o B, eu ia para o B só para agradar a pessoa, toda vez. Nunca era a minha vontade, sempre era a vontade da outra pessoa, não tinha o equilíbrio. E é um padrão que se repetia na minha vida. Você enxerga esse padrão se repetindo na sua vida? Esse padrão é de quem acha que só pode ser amada e aceita se sempre fizer a vontade do outro, se você se calar. Porque se você falar o que você está pensando ou o que você quer, a outra pessoa vai te abandonar. Isso não vem de agora. É algo que vem lá atrás, desde a infância ou desde a adolescência, coisas que aconteceram, padrões familiares, a forma como você foi criada. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, fazer terapia. Eu falo isso aqui quase todo o vídeo. Fazer terapia, livros, consumir conteúdo relevante e que faz sentido nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, ao invés de ficar lá só passando a tela, vendo piada e dancinha. Isso não vai te levar a lugar nenhum, pode te relaxar ali por 5 minutos, mas o que adianta você estar rindo e estar relaxando, sendo que você não está enxergando coisas muito maiores da sua vida. E aí eu quero passar aqui como eu aprendi a me enxergar. A primeira coisa é fazer essas perguntas desconfortáveis. Sei lá, você tem um convite para sair, é você parar e pensar, eu quero. De repente, tu trabalhou pra caramba, fez hora extra no trabalho a semana inteira, e aí alguém te chama para fazer alguma coisa no sábado ou no domingo. Ao invés de você já, eu vou, não sei o que, pensa, eu quero ir. Não que a gente não tenha que ter uma vida social, mas eu quero ir. Ou eu quero ficar em casa, descansar, dormir até tarde, tomar um bom cafezão da manhã. Faz sentido para mim ir? E isso para tudo. De repente você teve uma conversa que te deixou meio engasgada ali com alguém. Você pensar, o que é isso que eu estou sentindo? O que é esse desconforto? O que é esse nó na garganta? O que é essa vontade de chorar? É sempre você parar e se perguntar. Eu aprendi muito. Eu era mais assim impulsiva quando eu era mais jovem e também quando antes, né, do meu processo todo de cura, de terapia. Então eu já falava na hora. Agora eu já consigo pegar, pensar, parar um pouco para depois responder. Ali eu já estou automaticamente fazendo as perguntas. Quero, não quero, eu falo sim, falo não. E acho que essa é a primeira coisa de tudo.
E a segunda é o que eu falei um pouco aqui nesse vídeo, é prestar atenção no seu corpo. O que seu corpo está falando? Teve uma vez que eu fui visitar uma casa para alugar, a época que eu morei em Barcelona, na Espanha. A hora que os proprietários da casa, eles me receberam, né, para mostrar o imóvel, eu já senti, não, vai embora agora. Eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda, mas eu já senti, todas as células do meu corpo, assim, estavam falando, vai embora, e me deu uma vontade de chorar, de gritar, de pedir socorro, e os proprietários estavam sendo super simpáticos comigo, mas eu senti que não deveria ser. Então, ali eu consegui me ouvir, sentir o meu corpo. E muitas vezes a gente tem esses incômodos. Eu tenho algumas amigas que elas gostam de fazer de vez em nunca ligação de vídeo, assim, né? De grupo. E aí eu já estava sentindo um incômodo que eu não deveria entrar na ligação. Mas aí vou entrar, faz tempo que eu não falo, né? Beleza. Não prestei atenção nos sinais que o meu corpo estava falando. Tava com aquele nó na garganta, entrei. Foi uma droga. Foi só assim, me humilhando, me invalidando, fazendo piadinha besta. Eu saí da ligação carregada, pesada. Quantas vezes você já se sentiu assim? Tem gente que é tão sensitivo que tem até dor de cabeça. Então presta atenção no seu corpo. É isso. Se escuta, pensa no que você quer, faça perguntas desconfortáveis e presta atenção porque o seu corpo fala. Então, para a gente concluir aqui, existe uma diferença entre o se olhar e o se enxergar. O se enxergar exige que você se entregue a você, que você se priorize, que você se ame, que você sempre pense em você primeiro e depois no outro. Isso é uma coisa fácil? Não é, porque envolve sentimentos, envolve relações, envolve um monte de coisas, mas pense em você. Pense em você, pelo menos uma vez na vida, para pensar em você. Começa aos poucos, não é do dia para a noite que você já vai sair aí arrebentando a boca do balão, falando as coisas, falando não e se priorizando, mas aos poucos. Começa com uma coisinha simples, depois vai evoluindo aí com certeza. Então é essa mensagem que eu queria passar aqui hoje. Se você gostou, se fez sentido para você esse conteúdo, curte aqui o vídeo para ajudar o YouTube a distribuir mais esse conteúdo para pessoas que estão necessitadas e precisam aí ouvir mais sobre isso. Ou se você lembrou de repente de alguém, de alguma amiga, de algum amigo que tá precisando aí se priorizar, se enxergar, então compartilha aí com essa pessoa também. E eu vou deixar aqui na descrição os links das minhas redes sociais, eu geralmente posto conteúdo com um pouco mais de frequência lá, também nesse estilo aqui de insights, de bate-papo sobre a vida, que aí todo mundo aqui se ajuda. E me conta aqui nos comentários, tem algo que você não está se dando conta e agora vendo esse vídeo aqui você pensou que, putz, não estou me enxergando, só estou me vendo, estou no piloto automático, mas agora caiu aqui a ficha, né? Caí na real, então me conta aqui que eu quero muito saber aí os pensamentos de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.